Bom dia, gente, tudo bem? Então vamos lá aí, né, para mais uma semana. Lembrando que hoje, dia 3, encerra o prazo da atividade que eu passei na última terça-feira, tá? Não esqueçam, quem não terminou, terminar hoje. E hoje eu já estou enviando essa, e hoje eu enviarei 2 atividades de produção textual para vocês fazerem, né? Uma curtinha, outra um pouquinho maiorzinha, mas atividades tranquilas, só de produção textual, tá? Então, podem abrir o livro na página 206, 207. A gente vai fazer o nosso iniciando rota. Vocês já estão vendo aqui, né? Nesse meu cenário, é essa imagem aqui. É uma instalação artística chamada El Castillo, né? O Castelo, de Jorge Mendes Black. Enfim, é uma composição, né? Ou seja, feita com tijolos, como vocês estão vendo aí. E assim, se vocês observarem, embaixo de tudo tem um livro, que é o livro O Castelo, de Franz Kafka, que é um escritor muito famoso, certo? Clássico. E, enfim, aí começar a analisar o que essa imagem, né, tem a ver. Como assim? Um muro e embaixo um livro, né? O que isso pode trazer pra gente? Analisar com calma. Então, essa instalação tá aqui na primeira questão. Vocês coloquem o título, certo? Esse títulozinho. E vamos lá, tem 4 questões para responderem agora de antemão, de iniciando rota. Nessa primeira questão, vocês vão dizer que relação pode ser estabelecida entre o título do livro e a instalação. Então, o título do livro é Castelo, né? O Castelo. E aí, vocês vão dizer o que é que tem a ver esse título com essa instalação aqui, que é essa obra de arte, né? Em forma de um monumento, né? De uma construção. Então, vocês vão dizer o que é que tem a ver, tá bom? O que esse livro provocou no muro? Então, essa colocação desse livro embaixo do muro, ele provocou alguma coisa no muro. Então, verifiquem aí, comparem o lado que está o livro e o lado que não está o livro, para vocês verem se tem alguma diferença. Então, vocês vão colocar aí o que foi que ele provocou. Que sentido podemos depreender dessa imagem, considerando a influência da leitura na vida dos leitores? Então, se esse livro, ele provocou isso aí, né, nesse monumento, nessa instalação, o que é que a leitura pode provocar na gente, né? Que tipo de coisa ela pode modificar na nossa vida, né? Será que ela pode trazer alguma coisa a mais? Será que ela pode mexer com algum aspecto da nossa vida? Então, pensar sobre isso. Você gosta de ler livros? Qual foi o último que você leu? E converse com a turma sobre isso, tá? Você vai dizer se gosta ou não, né? Se lê só por obrigação, enfim. Mas se mesmo que você não goste tanto de ler livros, se você reconhece a importância dos livros na vida das pessoas, se você acha que é importante ler livros, sabe por que seria isso? Comenta um pouquinho sobre o último livro que você leu também, tá bom? Enfim, então, aí a gente finaliza, né, essa primeira reflexão, que é muito importante, a gente discute sobre ela na nossa aula online, que eu quero ver o que é que vocês vão colocar aí nessas respostas, tá bom? E aí nós vamos começar com os gêneros em si, né? Como a gente viu na nossa atividade anterior, eu mostrei uma atividade com vários trechos de romances, mostrando, detalhando bem a estrutura do romance, né, com os elementos, né, o narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. E agora a gente vai para o romance em si. Logicamente, gente, não tem como a gente ter no livro didático um romance, porque como nós sabemos, o romance é um texto narrativo longo. Romance não é história de amor, não é isso? Romance é um texto narrativo longo. Da mesma forma que a gente tem um conto, que é um texto narrativo, mas ele é curto, o romance ele é longo, vai ter várias peripécias, como o Mulato. É um romance, né? Ele basicamente não é uma história de amor. Tem alguma coisa de amor ali, um romancezinho, né? Romance, mas não é uma história de amor, tá? Então, mas é um romance, porque é uma narrativa longa. A gente teve Senhora. É uma história de amor, sim. Mas ela não é um romance por isso, ela é um romance porque é uma narrativa longa, certo? Então, assim, a gente vai ver aqui um trecho do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, que é esse romance aqui, tá?
de Júlio Verne, que vai contar a história de Phileas Fogg, né, um homem, né, muito metódico, podemos dizer assim, muito rigoroso nos seus costumes, e que por algum motivo ele resolve fazer essa volta ao mundo em 80 dias. E aí fica aquela curiosidade, né, se ele vai conseguir ou não dar essa volta ao mundo nesse prazo de 80 dias, né? E a gente vai ver aqui, o primeiro a gente vai estudar aqui o capítulo 2, que é mostrando o que foi que causou essa ideia da volta ao mundo em 80 dias, porque ela não surgiu do nada, tá? Enfim, deixa eu falar aqui algumas coisas que... deixa eu ver aqui. Aqui você vai conhecer o importante encontro do Sr. Fogg com seus amigos, né? No Reform Club, que era um lugar, um ponto de encontro dessa sociedade inglesa, certo? Vocês vão dizer onde é que pode ter sido esse encontro. Então, como esse seria um clube de quê? Sobre o que eles podem ter conversado. Que relação teria esse encontro com uma aventura pelo mundo em 80 dias? Né? O que é que vocês acham que aconteceu? Que surgiu essa história da volta ao mundo em 80 dias? Então, vocês vão verificar isso, certo? Então, é nessa conversa, nesse diálogo aqui, nesse clube, que vai surgir a ideia da volta ao mundo em 80 dias. Então, observem que eles estão, né? Primeiro ele tá ali lendo um jornal, tranquilamente, né? Isso, depois eles estão ali numa mesa, né? Jogando, enfim. Alguma coisa ali aconteceu que fez com que surgisse a ideia dessa volta ao mundo. E aí, vocês acham que é possível dessa volta ao mundo em 80 dias hoje? Agora, imagina aí lá no século XIX, no início do século XIX, como é que seria isso? Será que era possível? Pensei um pouquinho sobre isso. Então, esse texto foi escrito aqui, né, por Júlio Verne, esse moço aqui, né, muito famoso, que teve vários... Era um grande... Eu não sei como dizer, era um visionário, sabe? Porque ele colocava nos livros dele umas coisas, assim, que não existiam. Aí, quando era com pouco tempo depois, a coisa era inventada. Era como se os cientistas fossem ler Júlio Verne e a partir dali eles tinham uma ideia de alguma coisa e aí dava certo, sabe? Por exemplo, o submarino, que ele cita, né, 20 mil léguas submarinas, nem existia na época que ele citou. Depois, né, tem a história... A gente vai falar sobre isso ainda nesse bimestre, né? Sobre essa história do Júlio Verne. Então, vocês vão ler, né? Depois que vocês lerem esse texto aqui, o capítulo 2, vocês vão responder a atividade, certo? Lembrem de colocar o título, certo? Bem organizado, bem direitinho. E responder a atividade. São 18 questões que vocês vão responder, tá? Então, respondam. Na questão 18, que pede para citar outros contos de aventura, se você não lembrar de algum, se você não lembra desses que a gente leu, né, desde o 6º ano para cá, tente lembrar de algum que a gente leu do 6º ano que a gente leu, romance e aventura. Mas se vocês não lembrarem, pesquisem, certo? Pesquisem para colocar pelo menos aí uns 2, né, para a gente ter o que comentar, o que discutir sobre isso, certo? Então, respondam essas 2 atividades. Qualquer dúvida que surgir durante a execução, durante as respostas, entrem em contato comigo para que eu possa ajudar, auxiliar. Não fiquem fazendo assim, na loucura, como diz a história, né? Faça na loucura não, faça direitinho, viu? E entre em contato comigo qualquer coisa, tá bom? Então, a gente se vê nas nossas aulas online. Um beijão para vocês e tchau, tchau!